Bem-vindos ao Camarote 88, o lugar onde se conversa sobre o negócio do desporto. Eu sou o João Gonçalo Cunha e estou com a Matilde Costa Dias. E nós somos os co-hosts deste podcast. Não sei se sentiram a nossa falta na última semana, mas a verdade é que estamos a testar qual a melhor periodicidade para o lançamento de novos episódios. Se semanal, se quinzenal, o futuro dirá. Hoje quero começar por agradecer aos nossos ouvintes e todos aqueles que nos têm enviado mensagens sobre a importância deste podcast para a indústria do desporto. O Ricardo Gomes escreveu: parabéns pela iniciativa e sentido de responsabilidade na evolução e crescimento deste fenómeno que muito tem de ser ajustado e adaptado aos nossos dias. O André Brito também está alinhado com essa visão e escreveu: o desporto precisa de iniciativas como esta para crescer. E, finalmente, o José Maria da Costa. Estas são conversas cheias de conteúdo e autênticas que o desporto precisa. Pois é, não precisávamos de mais inputs para continuarmos empenhados em produzir novo conteúdo. E o que vos pedimos, em troca deste conteúdo, é que subscrevam o Camarote 88 nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou YouTube. E já sabem, podem sempre partilhar o episódio de hoje com os vossos amigos ou aqueles grupos do WhatsApp que gostam do desporto ou negócio. Quero relembrar que no último episódio estivemos à conversa com o Pedro Pinto, fundador e CEO da Empower Sports, e ficámos a perceber que os atletas e treinadores modernos têm nas agências de comunicação o apoio profissional para comunicar de forma inteligente, estruturada e estratégica. Matilde, fala-nos um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Bom dia, João, bom dia a todos. Ora bem, hoje temos connosco o Diogo Luís, ex-jogador profissional de futebol, comentador na Bola TV e consultor financeiro na Golden Wealth Management. Hoje conversamos sobre aquilo que normalmente chamamos o plano B, ou seja, vamos falar sobre temas e abarcar vários aspectos que têm a ver com a transição de carreira dos atletas, a educação e desenvolvimento pessoal, o marketing, branding e redes sociais, negócio e empreendedorismo, investimentos e finanças pessoais, impacto social e não vou desvendar mais, senão já ninguém vai ouvir o podcast. Diogo, muito bem-vindo e obrigado pela tua presença no Camarote 88. Bom dia Matilde e obrigado pelo vosso convite. Diogo, mais uma vez, muito bem-vindo e obrigado pela tua presença aqui no Camarote 88. Conta-nos, podes descrever a tua carreira no futebol? Sim, quer dizer, a minha carreira no futebol foi como tantos outros, com a devida humildade. Comecei a crescer desde as camadas jovens, tive a felicidade de crescer num clube grande. Ainda tive um primeiro precalço na minha carreira, digamos assim, jovem, quando fui à experiência e não fiquei num clube grande que era o Benfica. Acabei por ir para um clube pequenino, que é mais conhecido Fofó, aqui da zona de Benfica, e a verdade é que um ano depois estava novamente no Benfica. Acabei ainda por terminar a época já nos infantis, já num torneio, e a partir daí foi sempre a crescer. Não era dos mais vistosos, posso-vos dizer, não era daqueles em que toda a gente apontava como um craque, mas fui um dos poucos que chegou lá acima. Isto teve a ver também com o trabalho, com a forma como ia desenvolvendo as minhas competências, como ia tentando perceber aquilo que me era pedido dentro do jogo, e depois também, porque não, um bocadinho de sorte, e o comboio acabou por aparecer, passou e eu agarrei-o, e tive a oportunidade de me estrear na equipa principal, que era um sonho, e que ainda é um sonho de muitas crianças, e a partir daí fiz uma carreira mais modesta, é verdade, muito também por minha culpa, por minha responsabilidade, que em certos momentos devia ter sido mais forte psicologicamente, mas eu acredito que essas vivências também me tornaram mais forte no dia de hoje. E claramente hoje sou mais completo por aquilo que tive a oportunidade de vivenciar, sobretudo no desporto, que considero ser uma escola fantástica de valores, fantástica de situações em que nós aprendemos. O do Pedro Dias, um judoca muito conhecido, dizia: nós na escola aprendemos e depois somos testados. Nós no desporto, de alta competição, nós somos testados e depois aprendemos. E isso é uma vivência muito importante e que nos dá uma bagagem enorme para enfrentar aquilo que é a vida real e que muitas das vezes é diferente daquilo que nós sonhamos. Já vi que o teu percurso profissional ajudou-te a ter o sucesso que tens hoje, mas conta-nos também, durante essa parte, durante ainda a carreira desportiva, qual é que foi o nível de estudos que tiveste, o que é que foste aprendendo para depois passares para a transição de carreira, digamos assim? Olha, sempre foi uma exigência, entre aspas,
que tive para comigo mesmo e que também foi imposta de alguma forma pelos meus pais. Ou seja, não foi imposta, mas foi como objetivo. Eu jogava, mas tinha que estudar. Para mim foi fácil porque eu tinha algumas referências, nomeadamente o meu irmão. Se o meu irmão é mais velho e estuda, porque é que eu não hei de conseguir estudar? E portanto, desse ponto de vista, para mim foi sempre uma normalidade. Posso dizer que nas camadas jovens não o era. E onde eu me lembro, e eu costumo dizer que tenho uma memória muito seletiva, há muitas coisas que eu não me lembro, e depois de repente estou a falar com ex-colegas e eles contam episódios e volto a relembrar esses episódios, mas que estão aqui escondidos, mas que claramente não me lembro assim à primeira vista. Mas a verdade é que me lembro de uma primeira conversa que tive no primeiro dia que entrei no futebol juvenil. E foi o meu pai que se dirigiu ao Mr. Nené, que tem um grande respeito por mim e eu tenho um grande respeito por ele. E inclusive é capaz de ser um dos meus pais do futebol, nós falamos assim em termos de linguagem futebolística. E a verdade é que a primeira conversa passou pelo seguinte: o Diogo vem para aqui, muito bem, mas o Diogo vai ter sempre que estudar. E o Mr. Nené na altura disse: mas atenção que não é fácil. Olha que depois a partir de certo limite começa a ser complicado. E o meu pai disse: ok, não há problema, mas ele vai ter que eu conseguir fazer, caso contrário não vou permitir que ele o faça, porque acima de tudo ele tem que ter uma vida estável. E a verdade é que foi sempre assim. Consegui conciliar bem os estudos com o futebol. Posso dizer que nas camadas jovens sempre me apoiaram em tudo. Eu acho que nunca falhei em nenhum treino, mas falhei alguns dias de escola, porque tinha estágios da seleção, sobretudo, e portanto, desse ponto de vista não podia estar presente. Recordo-me que antes dos exames finais do 12º ano eu faltei 15 dias à escola. E posso dizer que na altura deram uma matéria de matemática completamente nova em que eu tive que estudar tudo sozinho, mas as coisas correram bem. Porquê? Porque o desporto também me permitia ser disciplinado, ser focado, e claramente isso ajudou-me naquilo que eu tinha que fazer. Eu jogava, chegava a casa já tarde, os treinos eram tarde, fazia os trabalhos de casa e ia-me deitar. Tinha uma disciplina brutal. Tinha também uma grande ajuda em casa, porque eu não fazia nada, não é? Minha mãe e meu pai eram os meus grandes guerreiros, faziam tudo por mim. Eu troquei 3 ou 4 vezes de escola, e isso teve a ver com o trabalho que o meu pai andava a fazer por Lisboa inteira à procura de uma escola que permitisse ter o meu horário. Também era bem recebido, posso-vos dizer, porque tinha boas notas, e como tinha as boas notas, as escolas abriam a porta e permitiam que eu entrasse. E a verdade é que fui fazendo esse caminho, fui sempre tendo um plano A, plano B. Quando nós chegamos ali à zona das decisões, que é séniores, eu não sabia muito bem para que lado é que ia, e portanto entrei na Universidade Nova de Lisboa de Economia com média, não entrei por ser alta competição, não entrei por nenhum favor especial. E chegando ali àquele patamar, eu ia fazendo cadeiras, ia jogando. Lembro-me que eu ia às 8 da manhã às aulas práticas e saía às 9 mais cedo para ir treinar às 9h30. O treinador permitia-me chegar em cima da hora. E a verdade é que depois apareceu a oportunidade, e aparecendo a oportunidade eu fui continuando a conciliar, mas já com um pé mais, ou seja, um pé e meio no futebol e meio pé na universidade. E basicamente eu nunca ia às aulas, eu só fazia tudo por exame final. Tinha também a necessidade de estudar tudo sozinho. Eu lembro-me que estava em Aveiro, por exemplo, os exames eram em junho, que era nas férias, eu não podia ter grandes férias. Acabavam os jogos, ia tudo sair e eu ia ler qualquer coisa. Não era fácil, acredito que não era fácil, mas tinha que ser. E o tem que ser tem muita força e obriga-nos a dar esse passo. E a verdade é que consegui conciliar e consegui terminar o curso ainda quando jogava. Fiz metade do curso na equipa B do Benfica, a outra metade fiz já nos séniores, por andei pelo país inteiro, e consegui terminar, e foi o meu objetivo. E a partir daí já fiquei com algo, ou com uma arma, entre aspas, com algo que pudesse utilizar caso entendesse que era a altura de trocar de profissão, de fazer a transição de carreira. Diogo, é muito engraçado estar a ouvir essa versão, porque também eu, como ex-atleta, mãe, portanto mãe e pai, não é? Ex-treinadora, etc. Eu revejo-me tanto nas palavras do professor Nené, como nas palavras do teu pai, como na tua própria vontade em querer estudar e conciliar a alta competição e o desporto ao mesmo tempo. Mas vamos ser muito práticos. Fácil não é. És uma das exceções, porque muita gente, a maior parte das pessoas, eu acho que desde muito cedo opta por um caminho ou por outro. E portanto é aí nessa dificuldade que nós queremos entender qual é que foi o ponto mais importante de viragem. Ok, eu acabei de entrar na Nova, consegui fazer o curso, mas a minha prioridade afinal vai ser o desporto ou vai ser a carreira fora do desporto. Como é que se dá o ponto de viragem? Olha, em primeiro lugar, falar aqui um bocadinho da tua primeira abordagem. Muita gente acaba por seguir o sonho desde cedo e deixar os estudos, não só por eles, mas também pelos pais. Os pais criam uma expectativa enorme em torno dos filhos. Concordo plenamente. Eu tinha muitos colegas que já eram craques antes de o serem. Ou seja, eles eram efetivamente bons jogadores. Nós estávamos num clube de elite, nós estávamos dos melhores de Portugal. Quem sabe nos melhores da Europa, porque a verdade é que a nossa escola de futebol é das melhores. Mas a verdade é que ainda faltava a transição para a carreira sénior. E é ali que se perdem muitos. Mas o sonho que foi criado pelos pais, a ilusão nos próprios filhos,
ao permitirem que eles deixassem de estudar, ao não lhes darem força, ao não chamarem a atenção, pelo contrário, a fazerem festinhas na cara e dizer tens razão, não estudes, tu vais ser um craque, cria uma expectativa demasiado alta e no limite leva à frustração. Muitas das vezes eu tenho dito, os filhos estão a viver os sonhos dos pais e isso ainda cria uma maior pressão nos próprios filhos e na forma como eles estão a jogar, o que acaba por limitá-los e no limite, repara, eu tive colegas que acabaram por não conseguir se ingrar e aos 22, 23 anos começaram novamente a estudar. Muitos deles até ficaram, entre aspas, divorciados com o futebol, chateados com o futebol. Ficaram com aquela frustração. Porquê? Porque eles culpabilizam o futebol pelo facto de não terem tido uma juventude normal como todos os outros e pelo facto de terem deixado de estudar. E, portanto, desse ponto de vista, a culpa nunca é do futebol, a culpa é da responsabilidade, são sempre das pessoas. E os pais acho que têm aqui uma enorme influência. Relativamente à tua questão, para mim foi fácil, porque aquilo que eu conseguia oferir no futebol era substancial e, portanto, permitia-me continuar ou escolher uma carreira naquela fase. E a minha fase, claramente, o meu foco foi o futebol, foi continuar a minha carreira, mas eu também tive a percepção, quando cheguei ali aos 27, 28 anos, que já não ia conseguir ir muito mais além. E a partir do momento em que eu considero que não consigo ir muito mais além, repara, eu continuava a ganhar 5, 6 vezes mais do que eu ganhava no mercado de trabalho. Okay? É importante que se diga. Eu possivelmente conseguiria estar entre segunda e primeira liga, mas eu tinha a noção que eu chegando agora à idade que tenho hoje, ao 37, ou 38, ou 40 anos, que eu não ia conseguir entrar no mercado de trabalho. E ia ser muito mais complicado para mim. Porquê? Volto a dizer, porque tinha a minha referência, porque tinha pessoas que me estavam sempre a chamar a atenção. A minha mãe, inclusive, era demasiado chata para dizer que queria que eu deixasse de jogar, tinha medo que me lesionasse, aquelas coisas das mães. Mas eu percebia que o mercado de trabalho não era fácil. E eu também tenho a noção que nós, para se ingrarmos no mercado de trabalho, também temos de ter alguma experiência. Sobretudo aqui em Portugal, em que não se olha tanto para as competências, olha-se muito para aquilo que é a experiência que as pessoas vão tendo desde muito cedo. E, portanto, desse ponto de vista, cheguei aos 27, 28 anos e optei por sair, por vários motivos, não só por este, mas também por motivos familiares. Eu estava constantemente longe de casa e para mim isso não era viver, já com um filho pequeno e, portanto, não acompanhava o seu crescimento. E nós temos que abdicar de algumas coisas para ter outras. E a verdade é que eu acabei por abdicar do desporto muito cedo, custou-me um bocadinho. Fui para trás de uma secretária trabalhar das 9 às 6. É difícil, mas a verdade é que quem pratica desporto está preparado para tudo. Se nos pedirem para nós varremos ruas, nós varremos ruas. Só temos é que estar dispostos para o fazer, sem vergonha. E eu acho que o mal de muitas pessoas que terminam a carreira e que cometem muitos erros é que depois têm vergonha de assumir os erros. Nós não temos de ter vergonha nenhuma, nós somos humanos, nós erramos. Nós temos é que estar dispostos para agarrar aquilo que nos aparece à frente e para tentar escolher o melhor caminho. Eu pude escolher o caminho porque tinha uma formação. Quem não tem formação está mais limitado. E essa é a mensagem que nós devemos passar para todos aqueles que nos estão a ver, porque eu acho que essa é que é a parte importante. Mas eu volto a dizer, fui trabalhar das 9 às 6, fiz questão de nunca falar de futebol com clientes. Eu queria que me valorizassem por aquilo que eu fazia naquela altura. Ainda hoje falo muito pouco de futebol com clientes, sem ser os clientes do desporto, e ouço muitos colegas meus a falarem de futebol com os seus clientes, o que não deixa de ser engraçado. Ou seja, eles criam empatia com os clientes através do futebol. Sim. E eu ainda tenho um bocadinho essa barreira, porque eu sou muito vertical, digamos assim, e tenho uma personalidade um pouco forte, sou muito teimoso, mas eu quero que me valorizem por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu fui. Okay? Hoje em dia já lido melhor com isso, acho que até consigo criar empatia com a parte do futebol, com a parte da televisão, mas continuo a querer que me valorizem muito mais por aquilo que eu sou e por aquilo que eu faço, porque essa é que é a minha mais-valia para as pessoas neste momento. É totalmente compreensível. Acho que toda a gente se revê nessa questão. Então, tu falaste aqui um momento-chave, segundo aquilo que entendemos, que é a transição para o momento, transição sénior, não é? Transição entre o júnior e o sénior. Mas depois também há um ponto de viragem muito importante que mencionaste, que é sempre quiseste ter um plano B para o final da tua carreira, ou um plano, não era um plano B, era um plano A para o final da tua carreira. E por isso, ali naquele momento de idade, aos 27, 28 anos, começaste a decidir que se calhar terias que apostar naquela formação que não era a formação desportiva para o teu plano A pós-carreira. E eu falo disto porque há um estudo da FIFPro que indica que 2 em cada 3 futebolistas profissionais não sabem o que fazer quando terminarem a sua carreira. Portanto, tu és claramente uma exceção a esta tendência, mas o que é que achas que devia ser feito para contrariar este movimento? Para além de mudar a mentalidade dos pais, que já percebemos que marca muitíssimo a influência dos filhos no desporto. Olha, deixa-me que diga que eu tinha um plano B, ou seja, eu tinha um curso. Mas eu também me senti um pouco perdido quando quis dar esse passo. É importante referir isto, ok? Eu acho que todos os jovens, quando terminam a licenciatura, sentem-se um pouco perdidos. Porque, infelizmente, os nossos cursos são muito teóricos e pouco práticos. E, portanto, leva-nos a que
seja difícil a percepção daquilo que vai ser o futuro. O que eu compreendo hoje, e olhando para aquilo que foi o meu passado e para aquilo que foi a minha inserção no mercado de trabalho, é que a universidade dá-nos competências e essas competências permitem-nos abraçar diversos tipos de desafios que nos vão aparecer pela frente. E os desafios vão aparecer, nós só temos é que lutar para que eles apareçam. E temos que continuar sempre a desenvolver competências, a aprender e a desenvolver. E basicamente foi isso que aconteceu. Apareceu-me um desafio, e deixa-me dizer, o desafio que me apareceu foi através de um colega que jogou comigo, nas camadas jovens, e que a mulher dele trabalhava num banco, e foi ela que enviou o meu currículo para 2 ou 3 bancos. O que não deixa de ser engraçado. Portanto, há aqui outro ponto que é importante e que eu vou-vos dizer que não explorei muito bem. É problema meu, responsabilidade minha, que é as relações. Nós vivemos muito relações. Hoje fomento muitas relações porque eu acho que são importantes. Nós damos bem com toda a gente, abrimos portas, fazemos. Se nos despedirem uma coisa, nós disponibilizamos para fazer, depois a outra pessoa também irá disponibilizar-se para se fazer por nós. E, portanto, eu no futebol podia ter criado aqui uma rede de relações ainda maior do que concretizei. Acho que comecei demasiado tarde a fazê-lo. Acima de tudo, volto a dizer, porque era fechado no sentido em que eu entendia que não devia. Nós na gíria futebolística temos uma expressão que é puxar saco. Eu não queria estar a puxar saco, eu queria ser eu naquele momento e queria que me valorizassem por aquilo. Mas isto não é puxar saco, isto é desenvolver competências sociais. Okay? E eu acho que isto é importante. Relativamente à forma como é que eu acho que deve se desenvolver. Ponto número 1. Os atletas olímpicos, aqueles grandes campeões que passam a vida inteira a trabalhar e o dia inteiro a trabalhar e que trabalham muito mais do que o futebol, eu acho que nós deveríamos ser nós, responsabilidade nossa, português Estado, a criar um plano B. A ajudá-los a ter uma integração. Porque eu tenho dito N vezes, são pessoas que ganham medalhas e são recebidos no Palácio de Belém. Mas quando terminam a carreira nem um telefonema têm. Isto gera uma grande depressão, porque a vida deles acaba por se esfumar, desaparece. E são pessoas que podem ter um papel social brutal. Porque aquilo que eu estou aqui a dizer, eu acredito que se vocês convidarem uma pessoa que foi campeão olímpico 2 ou 3 vezes, vai ter aqui uma experiência muito mais forte do que a minha. Porque ele passou por muito mais dificuldades do que eu passei, para atingir objetivos muito maiores do que eu alcancei. E essas pessoas foram utilizadas para cargos diretivos dentro das federações, para cargos governativos, ou mesmo para fazer palestras nas escolas. Porque eu sou bastante crítico relativamente à nossa sociedade e eu acho que nós estamos a perder muitos valores. E o desporto tem valores brutais, enormes, que podem fomentar e que podem contribuir para que a nossa sociedade cresça de uma forma diferente. Inclusive a forma como nós podemos pensar, obrigar as crianças a pensar e não a aceitar tudo o que nos é proposto. E que eu acho que é uma das mais-valias que eu tive ao longo da minha carreira. Pensar sempre pela minha cabeça, comecei sempre a pensar pela minha cabeça cedo, e não a aceitar tudo o que nos é dado a comer, entre aspas. Porque se nós pensarmos mais, se nós formos muito mais exigentes com aqueles tamanhos que nos servem, naturalmente eles terão que ter mais competência e que eu acho que não a têm neste momento. Acho que neste momento nós estamos a desperdiçar inúmeros recursos e as pessoas do desporto podem ser fundamentais para isto. E depois não só dar-lhes este carinho, mas inseri-los. Porque eles, em minha opinião, o desporto é o maior embaixador português que nós temos. Não são os nossos embaixadores que são as embaixadas nos países, infelizmente. Porque o Portugal é conhecido nos diversos cantos do mundo. É pelo Ronaldo, é pelo Mourinho, é pelo Vilas Boas, é pelos jogadores, é pelo Alexandre, o Nelson Évora, enfim, todos os nossos craques, o Fernando Pimenta, todos os nossos craques que acabam por se ingrar, por conseguir feitos históricos, é por esses que somos conhecidos e é por isso que depois o nosso turismo se envolve, damos a conhecer as mais-valias que nós temos e que são muitas e muitas, o clima, a comida, e portanto, desse ponto de vista, nós acho que também devemos saber inseri-los na nossa sociedade e volto a dizer, nós devemos criar um plano B para essas pessoas. Para os outros, para aqueles que praticam desporto e que não conseguem se ingrar tanto, eu acho que temos que criar, sobretudo, a sensibilidade de que eles têm e a percepção de que não estou com isto a dizer que devem deixar de jogar ou não, mas por um lado devem começar a criar uma poupança para quando fizerem a transição de carreira tenham alguma estabilidade financeira. Essa é uma das minhas preocupações. Posso dizer que não é muito bem recebida nas entidades competentes, que eu acho que devia ser. A preocupação que eu tenho é que os atletas comecem desde cedo a poupar para quando cheguem ao final da carreira consigam ter um rendimento extra para pelo menos poderem fazer uma transição e pensarem naquilo que podem fazer. Porque muitos deles terminam a carreira e de repente o dinheiro deixa entrar na conta e eles têm custos que suportam aquilo que eles ganhavam, mas de repente aqueles custos continuam elevados e os ganhos desaparecem. E portanto esse ponto de vista em termos de pressão é brutal, em termos psicológicos é muito grande e há estudos também que apontam que, por exemplo, na NBA, 3 em cada 5 atletas ao fim de 5 anos estão falidos. Isto é algo brutal e é algo muito importante e que os atletas devem ter em conta, mas devem haver esta sensibilidade. E depois, acho que devem ser acompanhados por pessoas especializadas. Muitas vezes eles são acompanhados pelo pai, pela mãe, pelo amigo. Não estou com isto a dizer que são pessoas que têm más intenções, pelo contrário, têm ótimas intenções,
mas não têm aquilo que eles necessitam, que são as melhores características para os poder ajudar. É como vocês meterem um treinador, um pai ou uma mãe a treinar a equipa. Não vai correr bem. Agora, se meterem um treinador especializado, naturalmente que os vão ajudar a crescer desde pequeninos. Ou mesmo um advogado. Nós podemos ter o advogado do Ministério Público, mas possivelmente se nós contratarmos um melhor advogado... São os advogados, hein? Que aqui há uma. Não, estou a dar um exemplo. Mas eu acho que os atletas não têm essa noção. Eu acho que, em geral, a população não tem essa noção. A população pensa que todos estamos aqui para os servir e que é tudo fácil. Não é. Os mercados financeiros, a forma como se investe poupanças, como se investe em imobiliário, necessita de muito know-how e de muita especialização e que eles têm que solicitar de forma a que tomarem boas decisões e que no futuro sejam mais Tu tranquilos. agora falaste no último ponto interessante, que é a parte das decisões financeiras. Tu, assim que terminaste a carreira, passaste, como estás a dizer, para trás da secretária, como um consultor financeiro. Ao dia de hoje, estás como consultor financeiro da Golden Wealth Management. Conta-nos, que tipo de apoio vocês dão aos vossos investidores? Eu sei que vamos considerar investidores atletas, eu sei que não são todos, mas para as pessoas saberem que alguns dos seus clientes são atletas e que tu estás a ajudá-los nesse ponto importante de organizarem e de estruturar uma visão para os seus investimentos. Portanto, partilha um bocadinho qual é esse trabalho que tu fazes de apoio aos investidores. Olha, o momento não pode ser mais oportuno, porque acabámos de lançar um segmento só para o desporto. Perfeito. É a primeira vez que alguma instituição lança um segmento só virado para o desporto, que é o Golden Sport. Ou seja, o Golden Sport é virado diretamente para os atletas de alta competição. Basicamente porque nós queremos ajudá-los a ter a tal transição pacífica ao longo da sua carreira e a tomar as melhores decisões. Se tu me perguntares, Diogo, vocês acertam sempre, vocês são os melhores do mundo? Não somos os melhores do mundo, mas somos muito profissionais, trabalhamos bem e nós somos independentes. E por isso vamos procurar aquilo que pode ser melhor para os atletas. Em termos de imobiliário, em termos de private equity, em termos de ativos financeiros. É difícil porque a maior parte das pessoas não percebe aquilo que nós estamos a falar e depois se falarem comigo ainda pior porque eu falo muito rápido. Mas a verdade é que é um serviço especializado e que faz todo o sentido. Inclusivamente estamos a criar aqui um PPR que vai permitir aos atletas investirem durante 10, 20 anos e no final dos 10, 20 anos terem um retorno sobre aquilo que descontaram mensal. Ou seja, em função do pacote que escolham, se investirem 1.000 euros durante 20 anos, a expectativa é que daqui a 20 anos consigam receber 2.000 por mês. Portanto, para quê? Para terem a tal transição pacífica. Depois, o que é que nós fazemos? Nós somos muito personalizados. Ou seja, cada um tem uma expectativa diferente, cada um tem um objetivo diferente. E em função disso, nós definimos a melhor estratégia. Por exemplo, aqueles que vão lá para fora possivelmente não querem ter problemas fiscais, então os investimentos devem estar suportados de forma a que eles não tenham que estar constantemente a declarar mais ou menos valias no país onde estão. E existem formas de o fazer, formas legais. Atenção, ninguém está aqui a fugir de impostos, nem pouco mais ou menos não, mas existem formas legais de os protegerem desta situação, de forma a que quando cheguem ao final da carreira, aí sim, possam ter que ter um país como sede fiscal e possam resgatar aquilo que tiveram a amealhar de forma a ir vivendo o seu dia-a-dia e terem a estabilidade para saberem onde é que têm que pagar os respectivos impostos. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui inúmeras formas que nós podemos trabalhar. Agora, acima de tudo, o que é que nós tentamos procurar? Tentamos procurar aqueles ativos que são os melhores ativos dentro das várias classes e temos muito bons ativos e tem corrido muito bem. E, no limite, tentamos também ter aqui alguma pedagogia. Posso-te dizer que a maior parte das vezes começamos muito devagarinho. As pessoas só querem capital garantido. Mas o capital garantido tem sempre um risco, é o risco emitente. Ao fim de um ano, há muitos que já estão a acelerar até em demais, até em demasia. E eu tenho que ser eu a colocar o travão de mão, porque eles já querem coisas completamente exóticas, porque começam a perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam. E a percepção é fundamental e, sobretudo, acima de tudo, o que nós fazemos é ter um acompanhamento especializado, ajudá-los a tomar as decisões, eles sentem-se confortáveis com isso, e estão bem acompanhados e, no limite, é uma mais-valia para eles, porque eles podem se focar 100% naquilo que é a sua profissão, sendo bem acompanhados em termos financeiros, não cometendo erros, estando completamente equilibrados, diversificados e, no limite, quando terminar a carreira ou se necessitarem de dinheiro, estão ali sempre salvaguardados para poder utilizar. Porque tudo aquilo que nós fazemos aos clientes tem liquidez imediata. Ou seja, nós não fazemos nada em que eles estejam a estar presos durante 20, 30 anos, não. Eles sabem que de um momento para o outro, se precisarem, vão lá e tiram o dinheiro, como se de um momento para o outro, se precisarem, vão reforçando a sua própria carteira. E, no limite, tem tudo vindo a correr bem, felizmente. As rentabilidades estão fantásticas, tanto em imobiliário como em ativos financeiros e, portanto, é boa esta experiência, está a ser positiva e no limite tem tendência para continuar a crescer naturalmente. Há aqui um ponto que tu disseste importante da literacia e da educação financeira. Nós tivemos, portanto, as pessoas que estão, os atletas que trabalham convosco, portanto, se não têm, vão ganhando essa aprendizagem durante o vosso processo.
seguramente muitos não têm. Porque nós temos casos em Portugal e no mundo também, em todo o mundo, há estas situações, não é? Do Jorge Cadete e do Fernando Mendes, situações em que perderam tudo aquilo que ganharam no futebol. E o que é que achas que era importante para melhorar ou melhor, evitar este tipo de situações no futuro? Aparecer mais cedo essa literacia financeira, qual é a tua opinião sobre isso? Sim, acho que devíamos ter literacia financeira nas escolas. E eu acho que esse é um ponto. Mas literacia a sério, não é aqueles temas que são debatidos, que são chatos. A literacia financeira tem que ser dinâmica, tem que ser interessante. Os miúdos têm que perceber que todas as decisões que tomam hoje têm um reflexo ou um impacto no seu futuro. E, portanto, desse ponto de vista, obrigá-los a pensar. Porque muitas das vezes nós não queremos pensar. Então, muitas dessas decisões que estás a falar, desses jogadores, eles chegaram a um sítio e alguém disse: olha, isto é muito bom para ti. Ele não pensou. Ele investiu. E depois correu mal. E, portanto, acima de tudo, o que eu tento fazer com aqueles que trabalham comigo, eu tenho um defeito que eu acho que é uma virtude, que eu tento explicar tudo. E eu posso dizer que aqueles que não percebem, eu estou a falar 5 minutos e ao fim de 5 minutos eles já estão desligados e eu continuo este fundo e aquele fundo, e ao fim de meia hora eles já estão ali um bocadinho apagados. Mas deixem-me-vos dizer que ao fim de 4 conversas eles já percebem o que eu estou a dizer. Eu já falo taxa de juros com eles, como é que a taxa de juros influencia ou não as suas carteiras de investimento. Eu ligo muitas das vezes só para dizer: olha, o mês está a correr bem por causa disto, houve um ativo que correu melhor com a exposição a tal, porque fez sentido, porque a energia subiu mais. E eles começam a ter essa percepção e eles próprios começam a dar feedbacks. Por isso é que eu digo, eles vão evoluindo muito, muito nesse campo, e eu acho que é fundamental que eles o façam. Agora, a literacia financeira é fundamental, dar-lhes algumas indicações, dar-lhes algumas dicas, mas acima de tudo é importante preparar não só os miúdos, e por isso é que se nós prepararmos os miúdos daqui a uns tempos, estes miúdos vão ser pais de miúdos e, portanto, os seus netos já vão estar muito mais preparados, porque hoje em dia a grande dificuldade é que tu até podes apresentar algo bom e o atleta até te pode querer ouvir, mas depois o problema é que há pessoas que estão à volta do atleta que pensam que vão perder poder por tu estar a apresentar alguma coisa boa, e a grande dificuldade é essa. É tu tentares passar a informação e explicares que tu não estás ali para tirar nada ao atleta, não estás ali para tirar poder a ninguém, estás ali para ajudar o atleta a ser melhor no futuro, e essas pessoas ao seu lado têm que perceber isso. E ninguém está a tirar poder a ninguém. Basicamente é isso. Todos vamos contribuir para que o atleta tenha um futuro melhor e um futuro melhor, até porque um dos grandes problemas do atleta é que hoje estão bem, mas amanhã podem não estar, podem ter uma lesão, coloca em causa a carreira. E eu chamo a atenção para isso. Nós criámos uma brochura muito interessante que chama a atenção para todos os riscos dentro da carreira, para quais é que são as expectativas em torno da carreira do atleta, o nível de vida a subir, como é que pode superar isso, como é que pode gerir tudo isso. É uma brochura muito interessante que aponta para isso, mas no limite são eles que têm que querer. E se eles não querem, fica mais complicado e são eles que são penalizados. E deixa-me dizer, não é só o Cadete e o Fernando Mendes. Eu tenho tido conta e conhecimento de N casos, mas há muitas pessoas que têm vergonha de vir dar a cara. E eu acho que seria muito importante, e era um passo grande, e lá está, volto a dizer, aproveitar aquilo que foram os ex-atletas, em que muitos não correram bem, eles virem contar as suas experiências. Não é vergonha, nós todos cometemos erros. Eu posso dizer que cometi erros e continuo a cometer erros em termos financeiros. Faz parte do crescimento. Nós crescemos no erro. E acima de tudo, se eles passarem essa informação, se eles alertarem, eu acho que os miúdos que estão hoje a crescer no futuro vão olhar com outros olhos, apesar de, deixa-me dizer, miúdos com 20, 25 anos, que neste momento têm tudo, são os melhores do mundo, é difícil de passar-lhes mensagens, porque eles acreditam que são os reis do mundo. E muitas das vezes, quando acordam, por exemplo, disse há pouco da NBA, 3 em cada 5, e a NBA, estamos a falar de rendimentos bastante superiores àquilo que se paga em Portugal, quando acordam ao fim de 5 anos estão falidos. Porquê? Porque eles pensavam que eram reis do mundo e que nada lhes acontecia, e de repente, quando acordam e veem que tomaram N decisões de investimento erradas, no limite acabam por ficar com uma grande depressão, porque percebem que vão ter que ser como as outras pessoas normais e vão ter que ir trabalhar. E isso é um grande choque, porque eles são conhecidos na rua, e ter que trocar a mentalidade, o chip, não é fácil. Isso tem muito a ver também, tem muito não, eu acho que tem totalmente a ver, acho que é, diria quase 99% da entourage dos atletas, não é? Quem está à volta deles e quem efetivamente os está a influenciar, porque há muitos deles que conseguem pensar pela própria cabeça, mas a maior parte sente-se como tu disseste, um jovem com talento a conseguir tudo aquilo que sempre sonhou dentro do campo. Vou precisar de investimentos e de formação para depois agir fora do campo. Para quê? Por isso, eu concordo plenamente com aquela visão, e ainda bem que este ex-atleta também a vir aqui chamar a atenção
para esses assuntos. Vamos agora entrar um bocadinho noutro tema, porque infelizmente o tempo não dá para tudo, e queríamos saber um bocadinho da vertente do teu percurso enquanto comentador na Bola TV e como é que isso te tem ajudado ou ajudou, tanto na vertente financeira como na parte profissional, fora do campo. Olha, primeiro ponto, conheci os jornalistas. Eu fugia dos jornalistas quando jogava. Que foi a pior coisa que eu fiz. Okay? Porquê? Porque a mensagem que me passavam era que os jornalistas só fazem títulos errados e vão tropar todas as tuas mensagens. Pelo contrário, se nós nos demos bem com os jornalistas vão nos potenciar e vão nos ajudar a crescer. E portanto, esse ponto de vista, já ganhei muitos pontos só de conhecer os jornalistas e conhecer aquela malta toda super porreira, e está sempre disponível para nos ajudar e nós para os ajudar a eles, porque no limite a relação funciona assim, é um win-win, todos ganhamos quando as coisas funcionam bem. Segundo ponto, falar em televisão. É algo que foi novo para mim, mas sinceramente foi uma competência que eu possivelmente fui desenvolvendo ao longo da minha vida com o desporto. Ok? Porquê? Porque se nós jogamos em frente de centenas de milhares ou dezenas de milhares de pessoas, se milhões de pessoas nos estão a ver lá dentro na televisão, se nós tivermos a capacidade de desenvolver aqui algum dom na fala, na forma como desenvolvemos as nossas ideias, naturalmente que a competência está cá, depois é só desenvolvê-la. E eu tive essa possibilidade de desenvolver, e foi muito bom para tudo. Foi bom para mim em termos profissionais, porque eu também falo muito com pessoas e, portanto, eu tenho que saber explanar aquilo que lhes vou apresentar, tenho que saber explanar aquilo que está a acontecer, qual é o contexto que estamos a atravessar. E desse ponto de vista, a televisão foi um grande upgrade para mim. É uma paixão, naturalmente que é uma paixão, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. Hoje em dia até já dou palestras, que é uma coisa fantástica e sinto-me super confortável, porque acima de tudo eu falo daquilo que sei e se estou a falar de uma coisa que sei, não há grandes problemas. Já consigo também controlar e passar emoção naquilo que vou dizendo, que também é uma coisa boa, ou seja, tentar agarrar a plateia. Sinto também quando a plateia está a adormecer e já tenho aqui algumas capacidades da forma como a posso agarrar novamente. Enfim, mas isso são algumas coisas que eu vou adquirindo. Já estou há 7 anos, salvo erro, em contexto televisivo e, portanto, sendo também uma coisa que eu gosto e que me liberta muito porque tenho o meu dia-a-dia profissional, mercados financeiros, clientes. É bom para mim chegar à noite e desligar completamente dessa vertente e entrar numa nova fase em pensamentos diferentes. Que eu tento sempre conectar com, ou seja, tento sempre ligar o desporto à parte financeira porque, em minha opinião, muitos dos sucessos esportivos também se devem a uma boa gestão financeira que infelizmente em Portugal também não é a melhor. Aliás, não é só em Portugal, mas no resto do mundo a gestão financeira não tem sido a melhor e muitos acabam por ser penalizados por isso, no médio e longo prazo, que é o que está a acontecer neste momento. Não foi o Covid, foi todo um contexto de má gestão que foi sendo feito no passado. Mas a verdade é que a Bola TV abriu umas portas, eu também depois desenvolvi, cresci e neste momento as coisas estão a correr muito bem. E outros novos desafios se aproximam, posso-vos dizer. Diogo, mas tu és um comunicador nato, eu não sei se isso já vinha, se agora aprendeste, estamos a dar a ouvir-te. Eu acho que essa parte tem mais a ver com a televisão do que com a forma como podes comunicar com o teu cliente, porque daquilo que estamos a ver, não há problemas em comunicar, zero. Diogo, algumas das tuas intervenções na Bola TV eu tenho acompanhado e como tu disseste, também aproveitas para juntar aqui o futebol com a parte financeira. E qual é a tua perspectiva sobre os novos negócios digitais ligados ao desporto, como os NFTs dos jogadores? Ainda esta semana o Luís Figo lançou uma coleção com os melhores momentos da carreira. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu não sou um grande conhecedor de NFTs e reconheço que eu sou um bocadinho da velha guarda e ainda me mete alguma confusão percepcionar aquilo, mas também reconheço que as camadas mais jovens, as faixas etárias mais jovens, é a vida deles. E, portanto, foi alguém que teve claramente visão e eu acho que os clubes devem aproveitar. Pode ser uma enorme fonte de receitas. Pode ser também uma forma de abrirmos ainda mais portas para o futebol português lá fora, porque mais facilmente vamos chegar aos 4 cantos do mundo. E desse ponto de vista acho que temos que estar atentos ao desenvolvimento das novas tecnologias. Não devemos entrar de cabeça, mas devemos ir acompanhando e devemos ir desenvolvendo grupos de trabalho, devemos ir desenvolvendo também aqui pessoas com essas competências, uma área dedicada exclusivamente a isso, de forma a também tirar proveito disto mesmo. Eu acho que claramente é o futuro e como tu estás a ver, e em 20 anos eu digo sempre às pessoas e aos meus filhos, quando vou dar palestras a miúdos mais novos, eu quando tinha 12 ou 13 anos só havia 2 canais. Acho que aos 13 anos é que apareceram 4 canais e os 2 canais fechavam à meia-noite. E portanto, hoje em dia os miúdos não sabem o que é isso. Os telefones eram telefones daqueles orelhudos
tínhamos que ir às cabines telefónicas falar na rua. A tecnologia desenvolveu-se de uma forma enorme, vai-se continuar a desenvolver. Nós temos que estar preparados para a mudança. Nós, mais velhos, vamos adaptando, vamos crescendo também. E, acima de tudo, acho que os NFTs vêm nesse capítulo. É um bocadinho como as cryptocurrencies, que nós não sabemos muito bem o que é, mas que pode ser que no futuro seja algo que tenha aqui uma dimensão muito, muito interessante na nossa economia. Estás a falar aqui de um tema que eu gostava de tocar para terminarmos esta nossa conversa, e falaste em tecnologia, e este mês de novembro o Futebol Clube do Porto anunciou uma parceria com a Binance, o principal fornecedor mundial de infraestrutura de criptomoedas, e que fará nascer o Porto Fan Token. Qual é a tua visão sobre este tema? É interessante, lá está, é tentar explorar uma área em ascensão. Agora, não é só associar-se a dinamizá-la, inclusivamente, repara, os próprios clubes podem criar a sua cryptocurrency, porque uma cryptocurrency vive de um ecossistema, e se nós conseguimos criar um ecossistema que seja vivo, em que existam constantemente transações, naturalmente que podem potenciar desse ponto de vista, porque a cryptocurrency, imagina, lança uma cryptocurrency, o Benfica Coin, ou o Porto Coin, ou o Sporting Coin, e de repente vendem os seus artigos, podem vender em euros ou nessas moedas. Se as pessoas começarem a transacionar nessas moedas, a comprar bilhetes nessas moedas, vai haver aqui uma interação grande e naturalmente a moeda ganha sustentabilidade. A partir do momento em que a tua moeda ganha sustentabilidade, pode ganhar valor. E se ganhar valor, o clube também ganha com isso. Portanto, não é fácil, reconheço que não é fácil, mas é algo que os clubes devem explorar, e o Futebol Clube do Porto foi o primeiro a explorar essa vertente. Espero que a consiga dinamizar, que consiga tirar proveito disso mesmo, mas também que consiga ajudar e fazer percepcionar as pessoas de que aquilo não é um risco para a forma como as pessoas podem ou não investir. Eu acho que esse ponto de vista é que é importante, é tentar esclarecer ao máximo em que é que consiste o fan token, como é que pode ser adquirido, como é que não pode. Eu sou muito de fundamental, ou seja, eu tento sempre explicar tudo e ter uma fundamentação para trás para aquilo que apresento e para aquilo onde invisto. Reconheço que as cryptocurrencies ainda é um mundo que me foge um bocadinho de mão, porque não tem uma base sustentada por trás, ou seja, não tem um ativo subjacente, não há ali nada em que eu possa agarrar. Há os blockchains, ok, mas também não estou completamente fora. Agora, para sustentar uma decisão de investimento numa cryptocurrency é muito mais difícil para mim, porque efetivamente não tenho uma base de sustentação, uma base de forma a fundamentar aquela decisão. Que grande conversa que nós tivemos aqui, Diogo. Pensávamos que era um plano B, Matilde, mas isto foi muito além disso. Aqui toda a parte da educação e da literacia financeira, a parte da tecnologia e das criptomoedas. Este vai ser um episódio que vai acrescentar muito valor à nossa audiência. Diogo, muito obrigado pela tua disponibilidade em contribuires com o teu conhecimento e o teu tempo. E é isso. Quero muito agradecer a tua presença e partilhares uma visão diferente do que nós estamos habituados a ter aqui no Camarote 88. Obrigado, Gonçalo. Obrigado mais uma vez pelo vosso convite. Parabéns pelo vosso projeto. Acho que é um projeto muito interessante, em que permitem que as pessoas abordem aqui diversos tipos de temas que são fundamentais dentro do mundo do desporto, e foi um prazer estar aqui a falar com vocês, naturalmente, que foi durante este tempo que tivemos aqui a conversar. Obrigado, e quero voltar a agradecer também aos nossos ouvintes. Para quem ainda não fez, por favor, subscreva o Camarote 88 nas plataformas de áudio onde consomem podcasts. Até breve!